Bom, nós vamos fazer contato agora com o nosso Felipe Guerra Lopes Sattler, ele que é engenheiro agrônomo, está desde 2007 no Ministério da Agricultura, passou por alguns setores, como, por exemplo, o setor de risco, que é o setor do seguro rural, passou também por outros setores, como o fitossanitário. Enfim, é um homem que tem uma grande bagagem no setor e hoje é o adido agrícola do Brasil nos Estados Unidos. Eu vou te explorar um pouquinho nesse primeiro momento, antes de a gente entrar no nosso assunto principal, Dr. Felipe, para saber como é que está a situação nos Estados Unidos. As notícias que chegam aqui não são boas e claro que eu estou me referindo a esse alastramento aí da infecção de Covid-19. O senhor fala de Washington, né? Bom dia, bem-vindo à Conexão. Bom dia, Alex. Você consegue me escutar? Muito bem, muito bem. Ótimo. Perfeito. Agradeço o convite, em primeiro lugar, de estar presente aqui com os seus ouvintes na Acústica FM. É uma satisfação enorme poder trazer um pouquinho mais de informação aqui dos Estados Unidos para vocês. Já respondendo a sua pergunta, aqui o alastramento realmente voltou com alguma força, né? Eu ontem vi uma informação de que chegou aqui nos Estados Unidos a 220 mil casos diários. Isso é um número recorde, né? Então, é uma preocupação enorme essa situação do alastramento, da segunda onda que tá chegando, especialmente no período do inverno, em que as pessoas elas realmente não têm o hábito de ficar ao ar livre, né? Então, estando dentro de casa, em ambientes confinados, a probabilidade de infecção, ela realmente aumenta. Então, é uma preocupação real que o pessoal tem aqui. E uma outra questão muito importante, também afeta, né, o consumo, por conta desse alastramento do Covid e por causa do inverno, é o fechamento, né, de algumas atividades, até mesmo porque não é possível receber gente dentro do estabelecimento. Você tem que manter um distanciamento social e durante o verão as pessoas aqui, pelo menos em Washington, em vários locais que eu acompanhei, serviam os alimentos e os clientes na rua mesmo, né? Agora não é possível mais, com essa condição de frio, realmente ninguém aguenta ficar na rua numa temperatura de 2 graus Celsius. É bem complicado. É difícil. Mas a vacina está chegando, né, doutor? Bem, é o que todo mundo espera, né? Aqui, assim como no Brasil, há uma expectativa muito grande com relação à chegada das vacinas, mas realmente ainda não há nenhum calendário de vacinação, pelo menos que eu saiba, disponível aqui nos Estados Unidos. Bom, doutor Felipe, vamos falar um pouquinho sobre essa fluência comercial agrícola entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil, ele é o terceiro maior exportador hoje, quarto do mundo, né? Mas para os Estados Unidos, ele ainda é o oitavo. Os Estados Unidos compram de outros países e o oitavo que ele mais compra é o Brasil. É um comércio forte, mas que tem se estabilizado ao longo desses anos aí. Eu tenho dados aqui ainda de 2018, dados do USDA, o senhor deve ter dados mais atualizados, mas que mostram o seguinte: nós temos um caminho enorme, né, para trilhar aí, e o senhor prega muito a questão da diversificação de outros produtos, saindo daqueles produtos que é da lista comum, daquela nossa tarifa diferenciada que a gente tem de entrada aí nos Estados Unidos. Por um outro lado, também nós somos fechados, né? E a gente também tem que importar mais, porque comércio é isso, né? É uma via de duas mãos, né, doutor? Você está coberto de razão. O comércio, ele é uma via de duas mãos mesmo, e não dá para exigir ou para ter uma dinâmica, né, comercial sem
sem importações. Um exemplo disso é o Canadá, que é um grande exportador de produtos agrícolas, mas também é um dos grandes importadores. Então, o fluxo, a corrente comercial do Canadá é impressionante, e assim, o Brasil tem todo o potencial para fazer também o aproveitamento disso. E realmente, essa questão da diversificação é algo que é primário para o Ministério da Agricultura, é uma dos comandos da ministra Tereza Cristina. Ela realmente entende que a gente tem que, não só aqui nos Estados Unidos, mas todos os adidos devem fazer um trabalho muito especial para realmente diversificar a pauta existente em todos os países que nós trabalhamos. Não dá para ficar apenas em commodities, não dá para ficar apenas em produtos com pouco processamento, é preciso levar um pouco mais de renda e de agregação de valor aos produtos e aumentar a renda do produtor rural brasileiro. Então, por exemplo, nós aqui nos Estados Unidos, você citou perfeitamente aí, a situação não mudou muito, o Alex, infelizmente, mas o Brasil ele tem aumentado em alguns setores aqui nos Estados Unidos, mesmo com a pandemia, e isso a gente pode conversar um pouco mais tarde. Por exemplo, até a questão de lácteos, foi o último estudo que eu fiz aqui, é bem pequena a exportação brasileira, mas ela aumentou bastante quando comparado com o ano passado, né? Então, há potencial, há um espaço para o Brasil crescer das exportações. Hoje nós estamos focados basicamente em 4 grandes setores, né? Que são os produtos florestais, que envolvem madeira mesmo, celulose, papel e até borracha. Isso aí entra também na pauta como produto do agronegócio. Mas também, assim, em segundo lugar, saindo dos produtos florestais, está o café, que é tradicionalíssimo brasileiro, depois o produto do complexo sucroalcooleiro, que aí vai o etanol e o açúcar, e as carnes, né, majoritariamente carne bovina. Eu estava pegando aqui alguns dados, doutor Felipe, e um me chamou a atenção especial. E aí a gente coloca a questão dos subsídios que são dados aos produtores e que atingem principalmente aqueles principais produtos da nossa pauta, que são esses complexos que o senhor falou, além da soja, do milho, do sucro alcooleiro. Mas fora disso aí tem a questão das barreiras fitossanitárias, né? Nós tínhamos até outubro do ano passado, né, 64 itens aprovados para entrar nos Estados Unidos. Essa é uma barreira muito forte, né, nos Estados Unidos, que é a questão fitossanitária. E aí nós temos aqui Colômbia, 99 produtos, Chile, 122, Guatemala, 150 produtos. Ou seja, o que está impedindo que nós tenhamos mais produtos aprovados para a entrada desses produtos aí? Na verdade, Alex, essa questão da aprovação de produtos aqui nos Estados Unidos, ela é um pouco semelhante ao que acontece em qualquer outro lugar do mundo, né? Não tem muito mistério. Vou falar primeiro da parte animal. Na parte animal, eu acho que nós temos aí, acho que apenas a grande proteína que ainda não está aberta é carne de aves, né? Mas para isso acontecer é preciso que o Brasil demonstre para os Estados Unidos que possui um sistema equivalente, né, de inspeção, e que a saúde animal do Brasil ela tem uma característica muito semelhante ou equivalente, né, com a dos Estados Unidos. Então, esse é um processo de análise técnica bastante rigoroso, que envolve visitas, envolve muita troca de informação e, por vezes, demora um pouquinho mesmo. Isso é natural, não é algo muito diferente do que acontece com os demais países. Mas, assim, do ponto de vista dos produtos, carnes mesmo, nós estamos numa situação melhor do que a dos produtos vegetais, que aí você tem uma outra forma de avaliação, que são as análises de risco de pragas, né? E, infelizmente, isso é basicamente feito espécie a espécie. É bem complicado para
produtos vegetais. Então, não é também um processo muito expedito, e isso leva tempo, mas você esbarra também naquela questão, muitas vezes, política. Nós estamos aí há muitos anos lidando com citros, por exemplo, tentando exportar laranja e agora mais focado em lima ácida, inclusive, mas realmente é um produto de sensibilidade aqui política nos Estados Unidos e às vezes isso atrapalha um pouco. Uhum. Mas, enfim, os processos eles são bastante técnicos e são levados de uma forma bem uma forma bem técnica, digamos mesmo. Não tem muita pressão que se possa fazer, não ser dar as informações necessárias e aguardar a conclusão das avaliações. A gente tem procurado identificar as oportunidades aqui para poder expandir essa pauta, como você bem falou, mas também, mesmo com as questões fitossanitárias resolvidas, ainda nós temos algumas questões tarifárias que também são um empecilho para a exportação de produtos. Ou seja, são altas, né, doutor? Principalmente naqueles complexos em que somos concorrentes, né? O algodão é um exemplo disso, o milho também. Perfeito. Não só algodão, mas até mesmo carne, né? Nós temos um grande potencial para exportar produtos de carne bovina, carne suína, mas ainda assim nós temos aí questões não só de tarifas, como também de cotas tarifárias. Essa questão específica da carne aí, doutor, como é que está nesse momento, né? Nós tínhamos uma dificuldade para entrar com a nossa carne processada aí, ela está entrando normalmente, como é que está a taxação nesse momento? A carne processada ela é o principal produto, né, que a gente exporta do Brasil. Uhum. Esse ano a gente retomou o mercado de carne bovina in natura, né, passamos foi uma negociação bastante complexa e que levou um certo tempo, mais do que nós gostaríamos, né, para resolver, mas, enfim, o Brasil conseguiu demonstrar que a qualidade da inspeção e a qualidade do produto ela é incontestável. E realmente, esse ano nós aumentamos, na verdade, as exportações em aproximadamente 15%, isso é levando em consideração os dois produtos. Não houve muita mudança com relação, para falar a verdade, não houve mudança nenhuma com relação à questão tarifária. Continuamos com a mesma situação. Eu, infelizmente, estou sem o valor aqui exato, mas isso varia de produto para produto. Então, até não consegui fazer trazer para você uma média dessas questões da questão tarifária da carne processada, né? Mas, realmente, nós estamos aqui com um aumento de mais ou menos, pelo menos para a carne como um todo, de 15%, que é uma coisa muito boa. Para um ano como o Covid, né? Isso aí que é importante dizer, porque mudou realmente as noções até de consumo. Doutor, para quem está aqui fora, às vezes analisa essas negociações bilaterais aí e não tem uma ideia tão precisa. E eu cito o exemplo aqui da questão etanol versus açúcar, né? No momento em que também nós tivemos uma diminuição muito forte do consumo aqui de etanol, o Brasil diminuiu a taxação do etanol Estados Unidos-Brasil para tentar facilitar a entrada do açúcar. E como é que se dá essas negociações, doutor? Essas negociações elas são realmente levadas pelo Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores, o MRE, né? Então, realmente é uma discussão de alto nível e eu tenho, digamos assim, apenas a expectação, eu sou somente um espectador dessas negociações. Mas, de fato, você está correto, a gente concedeu uma cota, né, extra agora em novembro, se eu não me engano, e a gente
autorizou os Estados Unidos a exportar para o Brasil mais ou menos, estou falando em relação ao etanol, né? Yeah. Uma cota de 187 milhões de litros, né? Até o fim do ano. O Brasil, ele não tem uma tarifa zero para exportar para os Estados Unidos, então é bom lembrar disso daí também. Os Estados Unidos compra, exige na entrada do produto brasileiro cerca de 2,5%, né, na taxação. E isso foi um ganho, na verdade, a taxa era bem maior, mas o Brasil negociou essa taxa há alguns anos atrás e a gente tinha tem ainda essa facilidade. Mas hoje, apenas por uma questão de mercado, né, de valores, a gente, de acordo com a aduana brasileira, a gente exportou 372 milhões de dólares e os Estados Unidos exportou para o Brasil cerca de 308 milhões de dólares. Então está mais ou menos, pelo menos na minha avaliação aí, mais ou menos um equilíbrio. Tem uma diferença aí de 60 e poucos milhões, mas está mais ou menos no mesmo patamar, na minha avaliação. Eu aproveito também e lhe pergunto o seguinte, né, doutor Felipe, nós temos aí, a gente falava de estabilidade desses valores, dessa balança comercial, né, e a gente pega 2008, 2018, ela não mudou muito, né, essa participação aí subiu em alguns momentos, baixou nos outros, mas o que eu quero dizer o seguinte para o senhor, né, nós tivemos aí diferentes frentes políticas comandando os Estados Unidos e o Brasil também, né, seja com Barack Obama, seja com o ex-presidente Dilma, Lula, e agora Jair Bolsonaro. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, essa parte técnica, me parece que ela sempre vai se sobrepor à própria questão política, e eu digo a questão técnica comercial, né, doutor? Qual é o peso que tem esses dois vieses aí numa negociação entre os dois países? A parte técnica, ela realmente se sobrepõe, né? As regras, elas são por lei, né? Então, todo mundo deve cumprir, tanto no Brasil quanto aqui, prezamos por cumprir a lei, todos os técnicos, né? Uhum. Então, se existe uma determinação legal de que, por exemplo, um produto só pode entrar se demonstrar, se o outro país demonstrar as condições XYZ de saúde animal, por exemplo, ou saúde pública, não tem jeitinho. É só mesmo com a demonstração de que o país é capaz de fazer esse tipo de exportação segura é que as coisas vão andar. Uhum. Então, realmente, eu acho que, em primeiro lugar, a questão técnica ela é fundamental. Né? E o Brasil está muito preparado, né, como grande exportador que para cumprir as condições técnicas de qualquer país. Então, hoje nós temos aí um leque, né, de compradores muito vasto, e isso mostra a capacidade da produção brasileira e também do governo em atestar a sanidade e a qualidade dos produtos. Ô, doutor, percepção sua sobre o perfil do produtor brasileiro e do produtor dos Estados Unidos? Bem, logo no início do programa, você comentou, dessa entrevista, você comentou uma coisa interessante, Alex. Realmente, o produtor brasileiro, ele é um herói, na minha percepção. Isso aí é um grande herói, porque produz, ele tem que reservar uma parcela da sua propriedade para fazer a preservação ambiental, que é completamente importante, algo fundamental, né? E não tem muito subsídio na nossa agricultura, diferentemente aqui dos Estados Unidos. Uhum. Você comentou aí sobre a questão dos subsídios, e realmente aqui nos Estados Unidos, apenas, só para você ter uma ideia, apenas um programa que os Estados Unidos desenvolveu para dar suporte, né, ao produtor nacional, por conta do problema da Covid. Os Estados Unidos injetou 30 bilhões de dólares, né, como subsídio. Então, esse é o tal do, como
como eles chamam aqui, do Coronavirus Food Assistance Program, né, que é um programa de assistência por conta lá do coronavírus. Então, esse é um valor substantivo, né, que eu acho que passa longe, muito longe do que qualquer outro país no mundo faz. Talvez a União Europeia como um todo tenha um valor parecido, mas realmente como é que funciona, doutor? É uma questão importante de se observar quando você compara dois produtores e as condições. Como é que funciona, doutor Felipe, essa injeção de recursos aí desses subsídios? Como é que é a dinâmica disso? Governo versus produtor, ou igual a produtor? Como é que chega esse dinheiro a eles? Bem, no caso específico desse programa, que é o tal do CFAP, né, o Coronavirus Food Assistance Program, isso foi elaborado por produto, né? Então, são várias as culturas que são cobertas por esse programa. E na medida em que o produtor demonstra que num período específico ele teve um prejuízo, aí existe uma tabela e um cálculo que o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos elaborou, e o produtor ele faz um cadastro, né? Ele coloca lá o valor, né, que ele tinha de sua produção, do determinado período que o programa exige, e logo em seguida faz a conta e os Estados Unidos e o USDA faz o pagamento direto ao produtor rural. Basicamente dessa forma que funciona, não só nesse CFAP, né, mas também nos outros programas que estiveram vigentes aí no ano de 2017 a 2019, para também fazer um contraponto às perdas que os produtores americanos tiveram com a guerra comercial com a China. Falando em China, eu vou aproveitar para perguntar, nós temos aqui uma percepção sobre a China, que são realmente parceiros, né? Mas a gente sabe que nos Estados Unidos existe essa rivalidade. Isso se estenderia também ao campo, ou eles veem também os chineses como grandes compradores, doutor Felipe? Como é que funciona isso aí? A China é um grande parceiro comercial, acho que de vários países do mundo, né? Também não é diferente aqui, especialmente na área agrícola. Tanto que com a guerra comercial, os Estados Unidos teve realmente uma certa dificuldade com as exportações de produtos agrícolas, né? Notadamente soja, né? Isso está muito claro para quem acompanha o mercado. Então, eu acho que a questão da China mesmo com os Estados Unidos é muito parecida com o Brasil. Não tem, é um grande comprador e os Estados Unidos é um grande fornecedor, assim como o Brasil é. Deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a esse atual momento do Brasil. O Brasil é membro numa tradução livre aqui do GSP, né, que é o Sistema de Preferência Generalizada, e tem uma lista de produtos, né, que entram, né, doutor Felipe, nesta taxação menor, assim, nessa preferência de importação dos Estados Unidos. Mas isso só vale para países que não estão na OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Isso aí vence lá em 22, né? O Brasil vai ter que decidir alguma coisa sobre o futuro da participação ou não da OCDE. Isso pode significar prejuízos futuros para nós? Bem, o programa, o SGP, o Brasil hoje está dentro do SGP, né, para vários produtos. Não acho que... bem, pelo menos nesse momento, não vejo perdas, né? Exceto anualmente existe uma revisão que o representante comercial, né, aqui dos Estados Unidos, um órgão que cuida dessa parte de comércio, ele faz estudos anualmente e aí define produto a produto se sai ou se entra dentro desse sistema geral de preferências. Mas isso é uma questão que ainda está um pouco além do meu alcance, Alex, em relação somente ao OCDE e essa relação com a SGP. Não tenho muita informação para te passar sobre essa dinâmica, infelizmente. Os Estados Unidos é um grande parceiro do México, né? Aliás, Canadá
México e me parece que a Ásia também são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, né, doutor Felipe? Essa relação com o México especificamente, que tem mais a ver, eu acho, com o Brasil, né? Essas boas relações ou não, elas influenciam na nossa participação, seja no mercado mexicano, e aqui eu estou citando o exemplo do arroz, por exemplo, né? Tivemos aí um índice de exportação muito boa aí para o México, em função de que teve problema na safra americana também, mas que de alguma forma não fluiu como deveria fluir a exportação mexicana dos Estados Unidos para o México. É um fator decisivo ou nem tanto? Bem, com certeza, é um fator decisivo. O Brasil ele não tem um acordo de livre comércio com o México. Uhum. A gente tem uma certa dificuldade, né? Então, para acessar um mercado de forma tão competitiva como os americanos fazem. Uhum. Então, por eles estarem aí estiveram no NAFTA e agora nesse USMCA, que é o novo acordo, né? A preferência tarifária realmente ela é determinante nesse caso. Acordo Mercosul-União Europeia não é um negócio bom para os Estados Unidos, né? Bem, isso é uma questão um pouco complicada, eu penso. É óbvio que quando você tem aí uma diferenciação tarifária, facilitações de comércio, você nivela, né, as exportações. Então, os países eles precisam cada um fazer a sua parte, os blocos, cada um fazer a sua parte para poder dinamizar as suas exportações. Eu penso que no caso aí do acordo Mercosul-União Europeia, o Mercosul vai ter preferência tarifária, obviamente, em vários produtos, ou redução de tarifas, condições melhores, né, do que tem hoje. E isso, obviamente, não é bom para nenhum competidor. O doutor Bernardo Todeschini disse que ia levantar cedo lá para nos ouvir, viu? Um grande abraço para ele. Seu colega falou muito bem do senhor e falou com razão também, porque deste uma entrevista muito lúcida para nós aqui, e sempre é bom para nos informar a respeito de como é que funciona a coisa. O trabalho do Adido não é tão moleza assim, né, doutor Felipe? Alex, eu queria mandar um abraço para o Bernardo, por ele ter me indicado. É um prazer imenso, né? Como eu falei, estar aqui hoje. Então, o Bernardo prometeu para mim que ia estar ouvindo a nossa entrevista aqui, a nossa conversa. Então, se ele estiver ouvindo, um grande abraço. Bem, eu penso que a situação do Adido Agrícola realmente não é uma situação fácil. A gente é pressionado por todos os lados, né? Então, a responsabilidade ela é grande, mas é uma satisfação enorme poder trabalhar em prol das exportações brasileiras. Nossa função aqui primária é buscar condições melhores de acesso para o produtor nacional, né? Para que o produtor ele tenha uma condição de agregar renda, de obter uma nova fonte, né, uma nova oportunidade para os seus produtos. Isso aí é uma satisfação enorme e trabalhar com isso é algo gratificante. Conte só para nós e só entre nós aqui o que está na boca do túnel para estourar de exportação agora de algum produto que eu sei que o senhor esteja negociando aí. Bem, a gente trabalha basicamente com não só com a abertura, né, mas também com a diversificação. Esse ano a gente conseguiu, como eu falei, a retomada do mercado de carne bovina e também a diversificação de alguns produtos cárneos aqui para os Estados Unidos. Mas a gente tem trabalhado com afinco para poder conseguir a abertura do mercado de ovos e ovos produtos, né? É um filão interessante para o Brasil.
são discussões, está tudo ainda na discussão técnica. No caso dos ovos e ovoprodutos, eu acho que ainda a gente não seria seria um pouco, acho, talvez temerário dizer que o negócio sairia ainda no próximo semestre, porque existe um processo de revisão de informações que é um pouco demorado, mas a gente tem aí outros produtos que podem, nesse primeiro semestre, talvez no segundo semestre também, saírem, como é o caso do abacate, né, da lima ácida, da abóbora. Nós também estamos conversando sobre caroço de algodão para exportar aqui para os Estados Unidos. Também estamos lidando com produtos de pescado, né, camarão de captura, principalmente, que a gente já exportou para os Estados Unidos, mas precisamos cumprir algumas etapas administrativas aqui, junto ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? Então, são esses os principais, né, o que a gente tem focado, além também como eu falei, da busca de melhores condições para o acesso do produto brasileiro, né? Como, por exemplo, a gente tem discutido aí questões de equivalência, de análises laboratoriais e também até a questão de maturação sanitária de carcaça de bovinos. Isso aí é algo que, se nós conseguirmos ainda no próximo ano, no primeiro semestre, já vai facilitar a vida do exportador brasileiro. Dr. Felipe Guerra Lopes Sattler, nosso representante do agronegócio, aí na missão diplomática nos Estados Unidos da América, esse verdadeiro continente, né? Mais de 300 milhões de habitantes, é algo fora do comum, uma capacidade de consumo tremenda e uma das coisas que o senhor trabalha nisso aí, de olho nesse consumo e nessa diversificação. Quero agradecer muito, viu, pela sua participação, muito edificante aqui no nosso programa, e se Deus quiser, vou lhe incomodar outras vezes, viu? Bom fim de semana aí. Obrigado, Alex, um bom fim de semana para você e, como sempre, estou à sua disposição sempre que necessário. Perfeito. Agora, e se cuide aí.